Caríssimo Padre Dair, caríssimo Diácono Cláudio e Diácono Carlos, queridos irmãos e irmãs, e você que está nos acompanhando aí na sua casa, da Palavra de Deus para a nossa vida. Podemos perceber, através do Evangelho, Jesus ele está chamando a atenção das lideranças, porque eles colocavam fardos pesados nos ombros das pessoas e eles mesmos não carregavam. Então ele dá o exemplo do cisco no olho. Então de repente eu quero corrigir o irmão e eu tenho um punhado de defeito. Assim também o discípulo não é maior do que o mestre. Então um discípulo bem formado, ele vai ser como o mestre. E assim Jesus ele vai orientando como que deve viver também a sua comunidade. É fácil para nós estar apontando o erro do irmão. Quando eu aponto o dedo, acusando o erro do meu irmão, eu tenho 3 dedos mostrando para mim que eu tenho também 3 defeitos, talvez piores do que é o defeito que eu estou indicando. Porém, não compete a nós julgar, porque tem um dedo indicando que lá em cima está o nosso Deus. Compete a Ele sim está nos julgando pelo nosso modo de ser, pelo nosso proceder. Quando pequeno eu via um comentário da seguinte maneira: quando alguém comentava o erro de alguém, alguém dizia assim: nunca podemos falar do outro quando não temos certeza. E quando temos certeza, por caridade, não podemos falar. Então, por quê? Na pessoa do outro também está a presença do próprio Deus. Esse Deus que quer ser amado por todos nós. O outro foi criado com a mesma dignidade com a qual eu fui. Então, nós temos que lembrar sempre disso. Por mais bandido que seja, por isso que a igreja, ela é contra a pena de morte. Porque o bandido, ele foi criado também com a mesma dignidade, só que ele tomou um rumo diferente. Infelizmente. Então assim devemos lembrar sempre disso. E veja, quando nós somos chamados como Paulo foi, então veja que Paulo ele tem esse compromisso, ele tem essa consciência que pregar o Evangelho para ele é uma obrigação, porque o amor de Deus, Jesus tocou no seu coração. Então é missão dele evangelizar gratuitamente, porque ele recebeu essa graça de Deus. Então para ele não é vantagem, então ele não pode querer tirar vantagem em cima da sua pregação. E nós sabemos que bem, Paulo ele trabalhava para o seu autossustento, então ele não dependia da comunidade. Então assim ele vai mostrar que é necessário, quando Jesus ele entra na nossa vida, tornando o centro da nossa vida, então nós vamos trabalhar na gratuidade do amor, de servir como ele serviu. Então assim Paulo, ele vai nos lembrar isso daí. Então é muito importante para nós. Nós temos hoje aqui o ECC, o Encontro de Casais com Cristo. Então é esse serviço da igreja. Então quantos casais que fizeram o encontro de casais com Cristo e descobrir essa gratuidade de servir, estão inseridos aí em nossas pastorais, em nosso serviço, em movimento da nossa igreja. Por quê? Perceberam e descobriram essa gratuidade do servir. Então Paulo, ele vai lembrar isso para nós. Então vamos pensar um pouquinho em nós, como que nós ouvimos e como que nós sentimos de fato. E Jesus, ele nos alcançou, como ele alcançou Paulo, para que a gente pudesse também colocar-se na disposição do serviço da nossa igreja. Pensemos um pouco nisso. É a palavra que se faz a Eucaristia, momento que nós colocamos sobre a mesa do altar a nossa vida, nos dons que a simboliza. Pão e o vinho, o próprio Jesus que escolheu, e depois de consagrado, é o nosso alimento de salvação. Cantemos.